Boa noite. Vamos aguardar alguém entrar para estar conosco, para que a gente possa dar início à live de oração, culto de oração dessa noite. Oi, Lucas. Boa noite. A paz. Alô, Flávia, Disseu. Aí, amém. Então, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que já estão conosco e para aqueles que ainda vão entrar, né? Eu saúdo todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então iniciar o culto de oração, né? Live de oração dessa noite, que seria presencial, mas diante das chuvas que estão caindo em Arco Verde na hora, né, do culto, que estava marcado o culto, estava chovendo bastante e era complicado, né, para abrir a igreja e para os irmãos também chegarem na igreja, né? Era bem complicado, porque a chuva também foi forte hoje. Mas graças a Deus que Ele tem nos dado essa saída, esse meio que é a internet, né? As redes sociais, para que a gente possa então fazer, ainda assim chegar na sua casa, né, na casa dos irmãos, dos amigos, e poder então pregar o Evangelho, que esse é o nosso desejo e a nossa missão, pregar o Evangelho, orar, abençoar a vida dos irmãos, abençoar a vida de cada pessoa que está conosco. Esse é o nosso objetivo, é o nosso desejo, é o desejo de Deus, na verdade, né? Nós somos somente um instrumento que Ele utiliza para que Ele possa, Ele próprio, estar abençoando a vida de várias pessoas, né? A vida da sua família, a sua vida e a vida da sua família. E eu creio que nessa noite, vocês todos que estão conosco e os que não puderem estar também, mas que nós estaremos orando e receberão também a bênção do Deus misericordioso, bom, que abençoa, que é generoso em abençoar. Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar então orando, né? Você que já está conosco, se coloque diante do Senhor, tente não se distrair com nada, né? Nós ficaremos no máximo 1 hora, menos que isso. E tente não se distrair com nada agora, para que a gente possa juntos, então, estarmos orando, aprendendo mais sobre o Senhor, né? Podendo abençoar a vida uns dos outros nesses tempos difíceis. Isso tem sido o nosso abrigo, o nosso consolo e é o que tem nos dado forças para continuar. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque estamos aqui em Tua presença, Pai, de uma forma diferente, Senhor. Através das lives, nós temos então, Senhor, tido a graça de poder entrar na casa das pessoas, Senhor Deus, e poder estar falando aos corações das pessoas. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que Tu possas falar com cada um de nós, que o Teu Espírito seja presente, que o Teu Espírito traga sentido, Senhor Deus, a esse tempo que nós estaremos juntos, que cada pessoa que já está conosco, Senhor Deus, seja abençoada, seja ricamente abençoada pelo Teu Espírito, que pode visitar cada um, falando aos corações, trazendo alívio, trazendo socorro, sendo refúgio, Senhor, nessa noite. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Fica conosco, nos ilumina, dirige e enche os nossos corações de alegria nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados queridos. Vamos então dar continuidade, né, ao nosso culto e nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Eu peço que você também mantenha a sua Bíblia aí do seu lado, porque você anota, você aprende mais quando você está lá com a Bíblia e procura na Bíblia, né? E outros textos também podem ser lidos e a gente aprende muito, né? Quando a gente mantém a Bíblia sempre por perto, não somente para estar ali perto, né? Mas para ser usada, para ser lida.
Então, abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Uma história curta, mas de grande importância, de fundamental importância para a igreja, a igreja do século I. Então, nós vamos estar aprendendo com essa mulher que é descrita, que aparece no livro de Atos. Atos 16, versículo de 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Palavra do Senhor, e nós damos então graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por sua palavra, disponível a cada um de nós, Somos muito, muito gratos ao Senhor por essa palavra que está à nossa disposição. Então, vamos meditar um pouco sobre esse texto que foi lido no livro de Atos, um texto muito importante, de grande importância para a igreja de Filipos, para a igreja de Filipos, que nasce a partir dessa história que é narrada por Lucas, no livro de Atos. Conforme o texto lido, os irmãos, os amigos viram que fala de uma mulher que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê na boa nova de salvação que o apóstolo Paulo e Silas estão proclamando naquela região. O apóstolo Paulo foi o missionário dos gentios, que levou a palavra de Deus a muitas pessoas que não eram judeus, que não ouviriam falar do evangelho se aquele homem, o apóstolo Paulo, não tivesse então se disponibilizado a sair por aquela região. E o apóstolo conseguiu então pregar o evangelho na Europa, pregar o evangelho na Ásia, toda aquela região foi atingida, foi influenciada pelas pregações do apóstolo. E o texto que nós lemos diz que Paulo está realizando uma viagem missionária e que ele então chega a Filipos, uma cidade muito importante da Macedônia, localizada na Europa, e aquela cidade era de fundamental importância porque era uma cidade que tinha muito comércio, uma cidade grande. Na verdade, era uma colônia do Império Romano, e lá em Filipos moravam muitas pessoas assim importantes, pessoas ricas, E o texto diz que numa manhã, um certo dia, Paulo sai com Silas procurando um lugar onde eles pudessem orar. E nessa procura de um lugar propício para orar, eles chegam à beira do rio e lá está um grupo de mulheres, um grupo de mulheres que estão trabalhando. E entre elas tem uma mulher chamada Lídia. Na verdade, esse não era o nome dela. Ela tinha esse nome de Lídia porque ela diz respeito à cidade, onde ela estava morando. Por isso ela se chamava de Lídia, por conta da região onde ela morava.
mas na verdade Lídia era de Tiatira, e essa cidade de Tiatira ficava na região de Lídia. Por conta disso, talvez tenha sido esse nome dado por Paulo àquela mulher, ou o nome pelo que ela era conhecida, mas isso não significa que esse fosse de fato o nome dela, Lídia, né? Esse nome é citado somente no livro de Atos, mas o que importa é que essa mulher, ela é de fundamental importância para que a igreja de Filipos seja organizada, né? A igreja nasce na casa dessa mulher, né? Ela convida o apóstolo Paulo para ir com Silas se hospedar na sua casa, diz o texto que eles aceitam, e por um tempo eles ficam ali pregando o evangelho, e a igreja de Filipos nasce então na casa dessa mulher, que tem o nome que é chamada em Atos de Lídia. Lídia era uma mulher muito bem sucedida, né? O texto diz que ela era vendedora de púrpura. Púrpura era alguém que vendia tecidos tingidos, né? Por esse pigmento que se chamava de cor púrpura. E eram tecidos muito finos, muito caros, né, para a época. E Lídia vendia, né? Ela era comerciante, ela era uma empresária, uma comerciante que vendia esses tecidos de púrpura, tingidos de púrpura. E aquela mulher bem-sucedida do ponto de vista financeiro, né, está ali trabalhando, porque ela estava na beira do rio com as outras mulheres, exatamente lavando os tecidos, né? Elas tingiam e precisavam de água para lavar os tecidos. Então, aquelas pessoas que estavam com ela, certamente eram pessoas da sua família e provavelmente também pessoas que trabalhavam, né, com Lídia nesse negócio, nesse ramo de negócio que ela tinha, que era os tecidos. E então Lídia está ali, e diz o texto que o apóstolo Paulo e Silas chegam até aquelas mulheres, começam a conversar, né, com aquelas mulheres, e Paulo então começa a falar de Jesus Cristo, né, proclamar a boa nova do evangelho. Era isso que o apóstolo amava fazer, era com isso que ele era comprometido, e ele começa a falar para aquelas mulheres sobre a boa nova do evangelho. Então, a partir daí, diz o texto que o Espírito Santo, que é aquele que convence, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence, abriu o coração de Lídia para que ela pudesse, então, entender, aceitar e se comprometer com o evangelho que Paulo estava pregando. E diz o texto que, comprometida com o evangelho, ela se batiza, e a partir daí nasce uma igreja na casa de Lídia. Vamos aprender rapidamente, né? Nós vamos ver quais são as lições, o que nós podemos aprender com essa mulher que tem o nome de Lídia, né? Que é conhecida como Lídia. A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que Lídia era uma mulher de oração. Diz o texto, né, no versículo 13, diz o seguinte: no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, a gente vê que Lídia era uma mulher de oração. Era uma mulher temente a Deus, diz o texto também, que o apóstolo diz, procurando um lugar onde a gente pudesse orar, e encontramos um grupo de mulheres, entre elas tinha uma mulher que era temente a Deus. Aquela mulher, então, temente a Deus, procurava também lugares onde ela pudesse orar. Então, a primeira coisa é que Lídia era uma mulher de oração, e nós precisamos ser como Lídia, né? Homens, mulheres, pessoas que buscam uma vida de oração. Essa é a primeira lição que essa personagem nos deixa, né? Precisamos ser mulheres de oração, homens de oração, crianças de oração, jovens de oração, pessoas que oram, crentes que oram, pessoas que buscam, né, ao Senhor Jesus Cristo através da oração. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Lídia.
Depois nós aprendemos também que Lídia era uma mulher trabalhadora, né? A gente sabe, todos nós temos conhecimento, né, que naquela época as mulheres eram submissas aos homens, dependiam dos homens, né? A grande maioria das mulheres dependiam dos homens, mas o texto diz que Lídia era uma mulher bem-sucedida, era uma mulher trabalhadora, diz o versículo 14, ela estava ali trabalhando, né? Lavando os seus tecidos e estava trabalhando porque ela era uma mulher muito bem-sucedida do ponto de vista financeiro. Ela era uma comerciante e o comércio dela era muito bem-sucedido porque era um produto muito caro que Lídia vendia. Então, Lídia era uma mulher trabalhadora. Nós também, né, aprendemos que devemos ser trabalhadores, né? Precisamos trabalhar. O trabalho traz, então, dignidade para as pessoas e nós precisamos ser trabalhadores. A gente vê também que Lídia era uma empreendedora, né? Ela tinha um negócio, ela empreendia naquele negócio. É provável que ela tivesse vários empregados, né, que dependiam dela, que sustentavam as suas famílias por conta desse trabalho que Lídia ofertava para eles. Então a gente vê que além de ser uma mulher trabalhadora, ela era uma empreendedora. Num tempo em que a mulher não tinha um lugar de destaque, Lídia se destacava. Então nós também podemos ser, né, a exemplo de Lídia, mulheres que trabalham, mulheres que empreendem, mulheres que tendo criatividade, buscam saídas, não somente para ajudar a sua família, mas também para ajudar outras pessoas. Lídia abençoava a vida de outras pessoas com o trabalho dela. Então, a gente precisa também ter essa forma de ser, né? O nosso trabalho não abençoar somente a nossa vida, mas abençoar a vida de outras pessoas. É outra coisa que nós aprendemos com Lídia. Depois nós aprendemos também que Lídia era uma mulher temente a Deus, né? Num tempo onde havia muitos deuses, um tempo onde as pessoas eram muito... serviam a muitas coisas, né? Quando a gente lê o capítulo 16 de Atos, a gente vê que Paulo, inclusive, vai expulsar um espírito de uma moça que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo vai expulsar, né, esse espírito de adivinhação dessa moça, e por conta disso ele vai ser preso, né? Ele e Silas vão para a prisão, e tem toda essa história no capítulo 16. Mas diz o texto que Lídia, mesmo vivendo nessa sociedade, né, em que as pessoas adoravam vários deuses, ela era uma mulher que era temente a Deus. E por conta disso, talvez, a mensagem do evangelho chega para aquela mulher e tem no coração dela um lugar de morada, né? Ela abre o coração. O Espírito Santo abre, então, o entendimento de Lídia. E Lídia, então, aceita a mensagem do evangelho. Né? Hoje em dia, nós também precisamos pregar o evangelho e precisamos aceitar esse evangelho, acolher esse evangelho dentro de nós, né? E permitir que esse evangelho, então, tome uma proporção na nossa vida de ser a coisa mais importante que nós temos, que é Jesus Cristo. Foi assim que Lídia fez. Lídia era também uma mulher obediente, né? Diz o texto que ela, ouvindo a Paulo, aceitou a mensagem, e então ela vai e prega. E a gente vê então que Lídia é também uma mulher missionária. Ela é a porta onde o evangelho chega para toda a sua família. Nós também precisamos, quem sabe, ser essa porta que leva o evangelho para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para seu pai, para sua mãe, para suas irmãs. Eu não sei se você tem uma família grande ou pequena, mas que nessa noite você possa estar disponibilizando
né, o seu coração, a sua vida, para ser porta por onde o Evangelho possa entrar e abençoar a vida de outras pessoas. Nós sabemos que o Evangelho é o grande tesouro que o mundo dispõe para viver melhor, para ter vida abundante, para ter vida feliz. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ser missionários, missionárias, né, que sai, que prega esse Evangelho, que se compromete com esse Evangelho, a exemplo de Lídia. Lídia foi uma missionária e por conta do testemunho de Lídia, toda a sua família também aceitou o Evangelho, a boa nova da salvação, e toda a sua família, seus empregados, né, as pessoas, os vizinhos, aceitando essa boa nova da salvação, se comprometem através do batismo. O batismo era e é o meio pelo qual nós aderimos, entramos, fazemos parte do corpo de Cristo e também declaramos, né, a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Lídia não teve vergonha, Lídia não teve medo de declarar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Precisamos então de mulheres como Lídia, corajosas, comprometidas, tementes a Deus, mulheres de oração, de homens também, como Lídia, tementes a Deus, corajosos, firmes, que se comprometem verdadeiramente com o Evangelho. E por último, Lídia era uma mulher fiel e hospitaleira. O texto termina dizendo que depois que Lídia é batizada, aceita a boa nova da salvação e é batizada, ela então convida, né, os missionários Silas e Paulo para então morarem, né, ficarem na sua casa. Ela disse: se vocês julgam que de fato eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, que de fato eu sou serva do nosso Senhor Jesus Cristo, então eu peço que vocês aceitem a minha hospitalidade, venham morar na minha casa. Eu quero que a minha casa seja canal de bênção. Eu quero que muitas pessoas na cidade onde eu moro possam ouvir falar de Jesus Cristo, da boa nova da salvação. E ela hospeda, e diz o texto que Paulo aceita, né, morar, ficar na casa de Lídia. E ali nasce a igreja de Filipos. Se você ler a carta de Paulo, né, mais tarde, tempos depois, Paulo, já preso em Roma, né, vivendo numa prisão domiciliar, ele escreve uma carta aos filipenses. E a igreja de Filipos, a igreja que nasceu na casa de Lídia. E ele diz coisas muito bonitas a essa igreja. Ele diz que a igreja de Filipos é uma igreja generosa. É uma igreja que aprendeu a partilhar. É uma igreja que, quando ele teve necessidade, mandou uma oferta generosa, né, para o apóstolo Paulo, além de mandar missionários que eram também sustentados pela igreja. Por exemplo, Epafrodito é um dos missionários que a igreja de Filipos envia até Roma para ajudar o apóstolo Paulo e para levar uma oferta de amor, uma oferta generosa para o apóstolo Paulo. Então, o que a gente aprende com isso? Que aquela igreja de Filipe, ela tinha a marca de Lídia. Lídia, que era uma mulher generosa, uma mulher que empregou, que deu não somente a sua vida, o seu tempo, mas deu também os seus recursos, colocou os recursos que ela tinha à disposição do reino de Deus para a proclamação do Evangelho. Precisamos de mulheres como Lídia, né, de homens como Lídia, de pessoas comprometidas com o Evangelho, que colocam a sua vida à disposição do reino de Deus, que colocam a sua vida, os seus bens, o seu tempo à disposição do reino de Deus. E a igreja de Filipos foi reconhecida pelo apóstolo Paulo como uma igreja generosa, uma igreja amorosa, uma igreja cuidadosa, né? Uma igreja que enviava tanto missionários para ajudar o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, como também enviou uma oferta quando o apóstolo estava necessitando de ajuda financeira. Então, eu sonho com essa igreja de Filipos. Eu sonho com essa igreja que aprende a ser generosa. E isso não significa que a igreja de Filipos era uma igreja
rica, de forma nenhuma. Era até uma igreja pequena. Das igrejas que o apóstolo Paulo implantou, era talvez uma igreja menor, né? Mas era uma igreja amorosa. Era uma igreja que era generosa. E eu creio que isso eles aprenderam com Lídia, né? Que mostra, o texto bíblico mostra a generosidade dessa mulher. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, né? Em tempos que as pessoas se tornam egoístas, se tornam, pensam muito em si mesmas, né? Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas pensam muito no bem próprio, e são egoístas e são apegadas a coisas materiais. Nós precisamos aprender com essa mulher, com Lídia, né? Uma mulher que então, quando aceita o Senhor Jesus, a boa nova do Evangelho, deseja que outras pessoas então possam ser abençoadas. Então, que você possa ser um missionário, uma missionária como Lídia foi, e que você possa estar comprometido a pregar, a levar a boa nova do Evangelho, a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, para que muitas pessoas ao seu redor possam então ser influenciadas pelo seu exemplo, e então aceitar também a Jesus e esse exército poder crescer para que o mundo possa ser abençoado. Através da minha vida, através da sua vida. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós encerramos essa mensagem dessa noite. Então vamos agora passar para um momento de oração, né, de intercessão, de oração por aqueles que estão necessitando. Como nós temos feito, se você deseja fazer algum pedido de oração específico, você escreve aí. Nós vamos estar orando nesse momento, né? Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelas pessoas que perderam entes queridos. Vamos orar para que Deus nos transforme em pessoas comprometidas, né, com o Evangelho, com a palavra de Deus, né, a poder estar proclamando a palavra de Deus. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja generosa, uma igreja envolvida com missões. Nós vamos estar então orando nesse momento. Você desejar orar por algo específico, você escreve aí. Nós vamos estar agora orando nesse momento de intercessão, de oração. Tem uma pessoa pedindo oração por sua filha. Ela está doente. Vamos orar pela filha dessa pessoa que está aí pedindo por ela, né? Ela está enferma. Nós vamos estar orando pela filha dessa pessoa. É Léo, acho que é Léo, né? Vamos orar pela filha do Léo. Vamos orar também pela mãe de Adriana, que continua enferma, internada, né? Para que Deus possa estar tocando na vida daquela mulher, consolando, tomando realmente em seu colo. Vamos orar também por ela e por outros enfermos, né? Tem também uma pessoa que está com Covid, né, que é conhecida aqui de uma menina que trabalha comigo, e nós também vamos estar orando por essa pessoa. Nós vamos orar pela filha do Léo, né, que está enferma. Então vamos orar nesse momento, né? Baixa aí tua cabeça, fica sossegado, né? Fica em silêncio, busca um lugar de oração, como o apóstolo Paulo buscou naquele dia, como Lídia também buscou. E nesse momento de oração, nesse lugar secreto, nesse lugar que você está na sua casa, tenta não se preocupar com nada que esteja ao seu redor. Tenta não tirar a sua atenção desse momento, e que você possa estar orando comigo, né? Que você possa estar concordando comigo. Eu vou então estar orando ao Senhor nesse momento pelos enfermos. Ore comigo. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tua palavra. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que entrou nessa live, Senhor Deus. Que tu possas estar abençoando cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor, cada luta que cada pessoa enfrenta. Tu sabes, Senhor Deus, as dores, as dificuldades, Pai. Que tu possas ir ao encontro dessas pessoas, Pai. E que nas suas dificuldades, Senhor Deus, tu possas ser providência, Pai. Que tu possas estar provendo
provendo na vida de cada um aquilo que cada um necessita. De forma muito especial nesse momento, Senhor, nós queremos orar, em nome de Jesus, te pedir uma bênção especial em favor dos doentes, Pai. Te apresentamos nesse momento de forma especial a filha do Léo. Ela está enferma, Senhor Deus, ela está adoentada, Pai. E Tu és o Deus, então, que pode ir lá nesse momento e curar essa menina, Pai. Tu podes colocar a Tua mão que cura, a Tua mão que vai onde nós não podemos ir, Pai. E Tu podes então curar, restaurar a saúde dessa menina. Nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder, no poder sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, né? Para quem não há impossível algum, diz a Tua palavra. E crendo, Senhor, nessa Tua bondade, nessa Tua grandeza, Pai, no Teu poder, nós te pedimos, Pai, por favor, em nome de Jesus, atende o nosso clamor, cura a filha do Léo, cura, Senhor Deus, a mãe da Adriana, que está internada, Pai, cura também, Senhor Deus, o compadre da minha colega de trabalho, que também está com Covid, Pai, está internado, né, numa situação já de gravidade, de muito grave, Pai. Mas não há nada, Senhor, que seja impossível para Ti. E nós te pedimos, Pai, que Tu possas ir ao encontro dos enfermos, Senhor, nesse momento. Que Tu possas estar visitando, Senhor Deus, os enfermos em todas as partes, Pai. E que cada um, Pai, possa estar recebendo o Teu toque, Senhor. O toque que cura, o toque que restaura, o toque que consola, o toque que toma no colo. E que essas pessoas que estão enfermas sintam esse toque e que nesse toque, Senhor Deus, elas possam ser salvas, elas possam ser restauradas das suas enfermidades. Nós cremos dessa forma, Pai. Faz a Tua vontade na vida de cada enfermo. Visita cada enfermo. Visita também os familiares, Pai, que sofrem porque não sabem notícias muitas vezes, e porque é difícil, Senhor, vermos um querido nosso, um familiar nosso no leito da enfermidade. Te pedimos que Tu possa estar consolando, confortando, também restaurando, né, a vida espiritual dessas pessoas, para que elas possam esperar em Ti, Pai, o Deus que provê, o Deus que é bom, o Deus que tem todo o poder. Nós Te pedimos isso, Senhor Deus, crendo que Tu estás nos ouvindo, Pai, e que Tu estás pronto a atender os nossos pedidos, Pai, porque Tu és bom, né? Tu és fiel, Tu és bom. Então, em nome de Jesus, nós Te suplicamos por cura, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Bendito seja Deus. Nós ainda vamos orar, né? Mas eu vou agora dar alguns avisos, né, para vocês que estão nos ouvindo, né? Você também pode divulgar. Nós temos essa semana o nosso culto eucarístico no próximo domingo, né, às 16 horas, na igreja, pela graça de Deus, o culto presencial, né? Lógico que com todos os cuidados, distanciamento, quantidade de pessoas, uso do álcool em gel, de máscaras principalmente, né? Então, todos os cuidados, mas teremos o nosso culto presencial no próximo domingo, às 16 horas. É culto eucarístico. Se você deseja participar, vá lá e que você possa ser abençoado, né? Através dessa igreja, né, que pretende, que deseja, que anseia por ser aquela igreja de Filipos, né, que prega o reino de Deus, que vive o reino de Deus e que é generosa e que se preocupa, né, e que quer propagar esse evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, né, por você que esteve conosco. Nós vamos continuar intercedendo, orando. E nesse momento eu gostaria que nós fizéssemos juntos, né, a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Essa oração, ela nos une, essa oração, ela nos leva para perto do Pai, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim. Então você também pode orar aí junto comigo na sua casa, ore em voz alta, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Vamos então fazer juntos a oração
do Pai Nosso. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Que essa oração você possa ter feito essa oração. E eu creio na bênção do nosso Pai, o Pai que é nosso, o meu Pai, o seu Pai. Ele deseja nos abençoar em Jesus Cristo. Nós também vamos orar mais uma vez, Vamos confessar a Deus os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, ainda interceder, por pessoas que estão enfermas. Vamos orar pelas pessoas que fazem tratamento, renal, lá do SOS Rins. Essa semana a nossa igreja esteve naquela localidade através do Ministério de Intercessão, orando ali por aquelas pessoas tão necessitadas, que enfrentam essa luta, que é a doença renal. Então vamos também estar intercedendo por aquele local, para que Deus possa continuar agindo ali e curando aquelas pessoas em nome de Jesus. Nós cremos, cremos no Deus que pode curar qualquer enfermidade segundo a sua vontade. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós cremos também dessa forma. Amém? Vamos orar mais uma vez, abençoando a sua vida e podendo então orar ainda pelos enfermos, por esses pedidos que eu acabei de fazer. Vamos orar. Pai, ainda em Tua presença, Senhor Deus, esse é um momento em que nós estamos diante de Ti, Pai. Necessitamos orar, precisamos de Tua presença, precisamos orar a Ti, Senhor Deus, porque a oração nos fortalece, porque a oração nos une a Ti, porque a oração traz a Tua bênção para perto de nós, para as nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens ouvido as nossas orações. Sendo um Deus tão bom, um Deus tão grande, Tu ainda assim te preocupas com cada um de nós, ouves as nossas orações e atende os nossos clamores, Senhor. Então, nesse momento, nós queremos também te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial, Pai. Te rendendo glórias e louvores, queremos te pedir uma bênção especial em favor do SOS Rins, das pessoas que realizam tratamento renal ali naquele lugar, Senhor Deus, uma doença tão grave, uma doença tão difícil, Pai, de ter a cura, mas não para Ti, Senhor Deus, é apenas para a medicina que é assim. Então nós te pedimos, Senhor, que Tu possas visitar cada paciente que está ali fazendo tratamento, Pai, que Tu possas fortalecê-los, que Tu possas iluminar a vida deles, que Tu possas trazer alegria e que cada um, Senhor Deus, possa ter a oportunidade de aceitar, de entender que o nosso Senhor Jesus Cristo é o maior presente que a pessoa humana pode então ter na sua vida. Que aquelas pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho da graça, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, por elas. Te pedimos, Senhor Deus, também pelos jovens que estão envolvidos com tantas coisas, Pai. Eles poderiam se envolver com o Teu evangelho, com a Tua graça, com a Tua pessoa, com a Tua misericórdia, Pai. Mas nós vemos os jovens perdidos, envolvidos com tantas coisas, Pai, que os levam para longe de Ti, Senhor Deus, para viver uma vida tão superficial, Senhor Deus. Te pedimos pelos jovens, Pai, aqueles que têm um pensamento suicida, Senhor Deus, que Tu possas estar mudando os pensamentos desses jovens, Senhor Deus, trazendo para a vida deles a Tua graça, a Tua felicidade, Pai, trazendo sentido para a vida desses jovens. E nós cremos, Pai, que só Tu podes dar sentido à vida humana, Pai. Então, em nome de Jesus, visita cada jovem, cada pessoa nesse momento, Pai, que se encontra deprimido, quem sabe com ansiedade, com tanta
tantas síndromes, com medo, Senhor, que elas possam receber a tua visita, Pai, nesse instante, a visita do teu Espírito, e recebendo essa visita possam ser curadas, transformadas, restauradas, libertas em nome de Jesus. Nós te suplicamos isso, te louvamos porque cremos na tua presença e cremos que tu estás atendendo o nosso clamor. Fica, portanto, conosco, Senhor Deus, leva-nos, fica conosco em paz, leva-nos para o nosso sono, né? Para que nós possamos ter um sono reparador, Senhor Deus, a ficar com a nossa família em segurança, Pai, em paz, desfrutar com as nossas famílias desse tempo em que estamos mais juntos, Pai. Que a tua presença, Pai, na vida de cada pessoa, no lar de cada pessoa, possa abençoar e santificar cada um em nome de Jesus. Também te pedimos uma bênção muito especial em favor de Maria Luísa e Maria Eduarda, que hoje estão completando 21 anos, Senhor Deus. Que tu possa, Senhor Deus, liberar bênçãos sobre a vida dessas meninas, Senhor Deus. Que elas possam aprender o princípio básico da felicidade, que é colocar o coração delas em ti, Pai. A tua palavra diz isso. Né, que quando nós colocamos a nossa alegria em ti, tu atendes os desejos dos nossos corações. Então, Senhor Deus, que essas meninas aprendam esse princípio, que a alegria delas, principal, maior, seja te servir, seja te amar, seja te buscar, Senhor Deus, e que tu possas estar atendendo os desejos do coração dessas meninas, segundo a tua boa vontade. Abençoa com bênçãos infinitas, Pai, com a bênção do emprego, como tu tens abençoado, Pai, com a bênção da saúde, da prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre a vida dessas meninas a tua bênção e o teu amor. Fica conosco, Deus Pai Todo-Poderoso, fica conosco, Deus Filho, fica conosco, Deus Espírito Santo. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja com o povo de Deus. E com o povo de Deus ela habite eternamente. Amém, queridos? Muito obrigada, né, por cada um que esteve conosco, né, durante esses 45 minutos. Eu creio que a sua vida foi abençoada, assim como a minha vida foi abençoada, né, em poder estar partilhando com você esse tempo, né, orando com você, partilhando a palavra do Senhor com você. Isso alegra o meu coração. É para isso que o Senhor me chamou, né? Foi para isso que eu fui alcançada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ser então como Lídia, uma mulher comprometida com esse Evangelho, uma mulher que não mede esforços então para estar pregando e vivendo esse Evangelho, abençoando as pessoas que estão ao meu redor e ao seu redor. É isso que eu desejo que você possa nessa noite pedir ao Senhor, né? Que você possa ser essa mulher, esse homem que é comprometido com o Evangelho e que não mede esforços então para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? Podendo então levar a boa nova do Evangelho a muitas pessoas, a fim de, com o seu testemunho, outras pessoas possam ser alcançadas. Deus, pois, nos abençoe, nos dê uma noite de paz, né, um sono reparador, e até domingo, se Deus quiser, quando também estaremos transmitindo o culto eucarístico. Muito obrigada por cada um que esteve conosco. Fiquem em paz, que o Senhor nos acompanhe e seja conosco durante todos os dias das nossas vidas. Amém? Tchau e até domingo, se Deus quiser. Beijos.